Olá, turma! Hoje eu vou gravar para vocês a resolução das questões que eu enviei no material extra para vocês, que serve também como revisão da prova, ok? Vamos lá. São 15 questões, tá? Todas elas retiradas de concurso público. Algumas eu adaptei um pouco para que a gente conseguisse resolver, tá? Vamos lá. Relativos aos crimes contra a administração pública, considere. Caracteriza-se o crime de peculato na apropriação. Olha, então, a gente está vendo o primeiro tipo penal, peculato, na apropriação ou desvio pelo funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, desde que público, de que tenha a posse em razão do cargo para proveito próprio. Então aqui, gente, a gente já consegue identificar dois erros. Primeiro é que não precisa apenas ser bem público, pode também ser privado. Imagina que tem um bem privado que está com o funcionário público, por causa da função dele. E ele pode se apropriar desse bem cometendo peculato, tá? E aqui é de que tem a posse em razão do cargo para proveito próprio ou alheio, ok? Então essa primeira assertiva a gente já verificou que está errada. Número 2. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, configura-se o crime de excesso de exação. Exatamente, gente, o tipo penal ele está descrito com total precisão, tá? Lembrar que o tipo lá do excesso de exação, ele está previsto dentro do artigo da concussão, no parágrafo 1º do artigo 316, tá? Então, essa assertiva número 2 aqui, ela é verdadeira. A terceira é crime de prevaricação, deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho eletrônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. A gente viu que esse daqui, ele é um tipo penal específico, né? Ele está previsto no artigo 319-A, tá? E ele é exatamente esse tipo, é deixar o diretor de penitenciária de cumprir o dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho eletrônico. Nós vimos que esse aparelho eletrônico, ele pode ser inclusive somente os acessórios desse aparelho, não precisa ser o aparelho inteiro, né? E aí eu falei para vocês em sala de aula que esse tipo, ele é chamado de prevaricação imprópria, tá? Então aqui essa assertiva ela tá verdadeira por causa disso, porque esse tipo penal específico do 319-A, ele é uma forma de prevaricação, chamada doutrinariamente de prevaricação imprópria, tá? Vamos lá, assertiva número 4. Para os efeitos penais dessa espécie de crimes, considera-se funcionário público quem, embora transitoriamente, mas desde que remunerado, exerce cargo, emprego ou função pública. Nós vimos que o conceito de funcionário público para fins penais, ele está alocado lá no artigo 327. Nós vimos que tem lá o conceito de funcionário público e o funcionário público por equiparação. E nós vimos que pode ser aquele que, mesmo que transitoriamente, exerça um cargo, uma função pública ou emprego, mas desde que remunerado, não. Essa aqui que é a informação equivocada. Pode ser remunerado ou não. Então, essa assertiva aqui está falsa, assim como está a primeira, né? Então, nós vamos ver que o nosso gabarito aqui é 2 e 3 corretas. Olha, o nosso gabarito, então, é a letra A, ok? Vamos lá para a próxima questão. O servidor público que, por indulgência, deixar de responsabilizar... Vamos lá, ó. O servidor público que, por indulgência, deixar de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, cometerá o crime de... Gente, a gente viu que esse é um tipo penal específico, né? Tá previsto lá no artigo 320, que chama condescendência criminosa, né? Olha como que diz a condescendência criminosa: deixar o funcionário público por indulgência de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, tá? Então aqui ele só tenta confundir com outros tipos penais, tá? Essa daqui, a resposta é a letra C. O que é o peculato mediante erro de outrem?
é aquele que ele se apropria, né, de um bem que ele obteve em razão do cargo, mas ele se aproveita de um erro de uma outra pessoa para fazer isso, tá? O crime de prevaricação é aquele que é retardar ou deixar de praticar algum ato ou praticar contra o que está previsto em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O excesso de exação a gente já viu na questão anterior, né, que é cobrar tributos que sabe indevido ou usar meio vexatório nessa cobrança, e o emprego irregular de verbas públicas, que a gente já viu que nem se encaixa aqui na questão, né? Ok? Então a resposta dessas é letra C. Vamos para a próxima. É punido na modalidade culposa. Lembra que eu falei para vocês isso, frisei várias vezes em sala de aula. Modalidade culposa, gente, ela só pode ser penalizada, o agente só pode ser punido pela sua prática quando ela estiver expressamente prevista. De todos os crimes que a gente estudou contra a administração pública, o único que a gente viu que tem essa modalidade culposa é o peculato, tá? O peculato na sua modalidade culposa está prevista no artigo 312, parágrafo 2º. Ok? Então esse é o único crime que a gente tem aqui na modalidade culposa. Falsidade ideológica a gente nem chegou a ver em sala de aula, mas ela não prevê a modalidade culposa. E condescendência criminosa, violação de sigilo funcional e a supressão de tributos mediante omissão de informação também não prevêem a modalidade culposa, tá bom? Vamos para a quarta questão. A respeito do crime de corrupção passiva, assinale a alternativa que eu defina penalmente. Nós falamos bastante em sala de aula sobre a corrupção passiva, e inclusive quando eu corrigi aquelas questões da OAB, eu também falei sobre esse. O que muitas vezes as provas tentam nos confundir é sobre a corrupção passiva e sobre o crime de concussão ou com corrupção ativa. Então a gente não pode esquecer. Na corrupção passiva, quando a corrupção é passiva, é um crime praticado pelo funcionário público contra a administração. E na corrupção passiva, o agente ele recebe uma vantagem indevida, ou ele recebe, ou ele aceita uma promessa de uma vantagem indevida, tá? É diferente do crime de concussão, em que o agente exige para si essa promessa, essa vantagem devida, tá? Então vamos ver quais são os tipos, os núcleos do tipo penal. Na corrupção passiva a gente tem solicitar, receber ou aceitar a promessa, né, dessa vantagem devida. Na concussão a gente tem o núcleo do tipo é o exigir, tá? Lembra que não pode haver violência ou grave ameaça no exigir. Tá? E ele tenta nos confundir com a corrupção ativa, mas a corrupção ativa é um crime praticado pelo particular contra a administração. É aquele que faz a promessa da vantagem indevida, ok? Então vamos lá para as assertivas. A letra A, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A gente acabou de falar nesse tipo. Ele é o tipo de prevaricação previsto no artigo 319. Letra B, então a gente já viu que não é esse. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. A gente já viu também em sala de aula que esse tipo penal é o da advocacia administrativa, né? Um funcionário público, ele fica ali defendendo o interesse de um interesse privado, né, de uma outra pessoa, usando do seu cargo para poder fazer isso, e ele não precisa ser advogado para isso. Então esse é o crime de advocacia administrativa, está prevista no artigo 321. Letra C. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Gente, esse é exatamente o tipo de corrupção passiva, tá? Da forma como tá descrito no artigo 317, ok?
Letra D, exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Olha aqui, gente, o que eu falei logo no início. O verbo aqui é exigir, então aqui ele tá falando é da concussão, tá? Letra E, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. É o tipo de peculato, né, gente? Que tem todas aquelas modalidades, o peculato próprio, impróprio, peculato culposo, ok? Então também não se encaixa aqui na nossa resposta. Então a resposta dessa questão é a letra C. Vamos para a questão número 5. Marque a alternativa correta de acordo com o que dispõe o Código Penal brasileiro sobre o crime de peculato. Vamos lá. Olha só agora, gente, acabamos de falar, tá vendo? Sobre o crime de peculato. Exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, a gente já sabe que tá errado, só de tal exigir. Quando tal exigir, pode ter certeza que vai estar tratando de concussão, não vai ser de peculato, porque o peculato, gente, é aquela apropriação, né? Então a gente já viu que aqui tá errado. Solicitar ou receber. Gente, solicitar ou receber tá ligado a qual tipo penal? Corrupção passiva, que a gente acabou de falar, então também não é esse. Retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal é o tipo de prevaricação, tá, gente? Então também não tem nada a ver com o peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Perfeito. Olha aqui o peculato. E letra E, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Esse tipo a gente ainda não estudou, tá? Ele chama tráfico de influência, mas ele é um crime que é praticado contra o particular, contra a administração, tá? Então, aqui também não é essa a resposta aqui é a letra D, ok? Vamos para a questão número 6. Acerca dos delitos imputáveis aos agentes públicos, assinale a opção correta. Pratica peculato desvio o prefeito municipal que utiliza verba pública para promoção pessoal? Gente, não, ele não vai responder pelo peculato desvio previsto lá no nosso Código Penal. Ele vai responder pelo um tipo específico previsto lá no Decreto-Lei 201, que é um crime de responsabilidade, tá? Então aqui ele não vai responder pelo peculato desvio. Letra B, pratica extorsão. Olha, extorsão, o funcionário público, vamos ter atenção então, que em razão de sua função emprega a grave ameaça no intuito de obter a vantagem indevida? Gente, é exatamente essa resposta. Ele tenta confundir aqui, por quê? Porque aqui o funcionário está exigindo, não é? Obtendo uma vantagem indevida, né? Através de uma grave ameaça ou de uma violência, que fala também. Prática extorsão, funcionário público em razão de sua função emprega grave ameaça só, no intuito de obter vantagem. É extorsão sim, gente. Aqui ele tentou confundir com o tipo da concussão. Que o tipo da concussão é quando o funcionário público ele exige uma vantagem indevida se valendo do seu cargo público, né? Só seu cargo, função ou emprego público. Só, gente, que para o tipo de concussão não pode haver violência ou grave ameaça. Se houver violência ou grave ameaça, ele deixa de ser o crime de concussão e passa a ser o crime de extorsão, tá bom? Então essa que é a nossa resposta. Vamos para a letra C. Pratica apropriação indébita agravada, apropriação indébita agravada pela violação de dever inerente ao cargo ocupado, o funcionário público que se apropria de valores que possui em razão do cargo. Gente, quando o funcionário se apropria de valores que ele possui em razão do cargo, ele comete um tipo penal específico, que é o crime de peculato. Tá bom? Então aqui não é essa a resposta, porque não é a apropriação indébita agravada. Pratica isso pelo princípio da especialidade, tá, gente? Pelo princípio da especialidade, como existe um tipo penal que é mais específico, a gente vai aplicar aquele mais específico, tá?
Letra D. Pratica corrupção passiva na modalidade tentada o funcionário público que, ao solicitar vantagem indevida em razão da prática de ato de ofício, não a recebe por circunstâncias alheias à sua vontade. A primeira coisa aqui, aqui o funcionário público está solicitando, então seria o crime de corrupção passiva? Sim, seria. O que ele tenta confundir aqui é se o crime vai ser tentado ou consumado. Gente, a corrupção passiva é um delito formal, ou seja, ele independe desse resultado naturalístico para ele se consumar. Então, ele se consuma no momento em que o funcionário público ele solicita a vantagem, não precisa desse recebimento, tá? Então, aqui não vai ser na modalidade tentada, vai ser na modalidade consumada mesmo, tá? E a letra E, pratica prevaricação, o funcionário público que, em violação ao seu dever funcional, facilita a prática de crime de contrabando ou descaminho. Não, gente, existe um tipo penal específico que está previsto lá no artigo 318, que é a facilitação de contrabando ou descaminho. Então, também não é essa letra E, ok? Olá, turma, vamos retomar aqui na questão número 7. Então vamos lá. Klaus, servidor público de uma secretaria de fazenda, estava sozinho em seu departamento de trabalho ao final do expediente, quando um cidadão dirigiu-se até ele, insistindo em efetuar pagamento em dinheiro referente à dívida que Klaus verificou ser inexistente junto àquela secretaria. Aproveitando-se do equívoco, Klaus recebeu e apropriou-se do valor, sem alertar o devedor de que o pagamento deveria ser efetuado em outro órgão. A conduta de Klaus o sujeita a responder por... Nós já vimos que, se é aqui a apropriar, nós temos aí um peculato, né? A conduta, o verbo núcleo do tipo é apropriar, então vai ser um peculato. Mas qual situação de peculato, né? Qual modalidade de peculato? É o peculato mediante erro de outrem, né? Ele só recebeu a vantagem porque ele estava ocupando um cargo público e ele sabia que aquela vantagem, que aquele valor era inexistente. Olha só, o peculato mediante erro de outrem, ele está previsto lá no artigo 313 e diz que apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, tá? Ele se aproveita do erro de outra pessoa para poder se apropriar, tá? Então, a resposta correta aqui é a letra D. Vamos para a 8ª questão. O crime de concussão. Gente, antes da gente começar a resolver a questão, qual que é o crime de concussão? É aquele em que o verbo núcleo do tipo é exigir, tá? Então, pra gente já não confundir lá com corrupção passiva, corrupção ativa, tá? Então, vamos lá. O crime de concussão, ele consuma-se somente com a obtenção da vantagem ilícita? Foi o que a gente viu a respeito tanto da concussão como da corrupção passiva. Esses delitos são delitos formais, ou seja, o tipo penal ele prevê tanto a conduta como o resultado naturalístico, mas ele dispensa para a consumação desse resultado, da ocorrência desse resultado naturalístico. Basta a obtenção basta a conduta, a prática da conduta. Então ele não precisa de obter a vantagem ilícita. O crime ele se consuma no momento em que a conduta de exigir é praticada, tá? Então ele não se consuma-se com a obtenção da vantagem ilícita, ele consuma-se no momento da exigência, ok? Letra B, admite modalidade culposa? Não admite, gente. Nós vimos que o tipo penal que a gente estudou dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, o único que admite modalidade culposa é o peculato, tá bom? Terceira, admite tentativa. Sim, essa é a nossa resposta, é o nosso gabarito. Por quê? Porque o tipo penal de concussão, ele não é um delito plurissubsistente. Se ele é um delito plurissubsistente, ele admite a modalidade da tentativa, ele admite essa tentativa. Por quê? Porque a gente consegue fracionar o iter criminis. Ele pode tentar exigir? Pode. Ele pode tentar exigir ser interrompido, ele pode tentar exigir e não chegar ao conhecimento da pessoa, do sujeito passivo que ele estava exigindo, ok? Então esse tipo admite tentativa. Esse crime de concussão, ele é um crime comum? O crime comum é aquele que... O crime comum pode ser
quanto ao sujeito ativo ou quanto ao sujeito passivo. Quanto ao sujeito ativo, ele é um crime comum? Não. Aqui ele é considerado um crime próprio porque ele depende de uma condição especial, que é a condição de funcionário público, ok? E ele é crime permanente? O que é o crime permanente? Crime permanente é aquele que se prolonga no tempo. O crime de concussão não é um crime permanente, tá? Ele é um crime de efeito instantâneo, ele é instantaneamente. No momento em que tem a conduta de exigir, ele já se considera consumado, tá? Então, essas duas assertivas também estão incorretas. Então, a nossa resposta correta aqui é a letra C, ele admite tentativa. Questão número 9. Para efeitos penais, o conceito de funcionário público. Então, esse conceito de funcionário público, ele tá lá no artigo 327 e seus parágrafos, né? Funcionário público e o funcionário público por equiparação. Vamos ver as assertivas. Ele engloba somente os empregados públicos regidos pela CLT das empresas públicas? Não, né, gente? A gente falou sobre isso, que o conceito que tá lá de funcionário público é um conceito extremamente amplo, né? Ele abarca quem tem cargo, quem tem função pública, ele abarca o funcionário concursado, aquele também sem concurso público, ele abarca aquele que exerce uma função apenas de forma transitória, ele tem um contrato temporário com a administração pública, mesmo aqueles casos que não há remuneração. Então, não é só nessa situação, tá bom? Vamos para a letra B. Ele abrange empregado de empresa prestadora de serviço público contratada pelo poder público? Exatamente, ele abrange, exatamente porque ele é um conceito muito amplo, ele abrange. A letra C, não abrange aquele que exerce função pública de forma transitória? Acabei de falar. Ele abarca quem exerce tanto a função pública como de forma transitória, como permanente. Letra D, não abrange aquele que exerce função pública de forma gratuita. Acabei de falar também, o que a gente pode lembrar são os jurados que exercem de forma gratuita, né, a sua atividade, os mesários, né, na época das eleições, são funções públicas que são exercidas de forma gratuita, mas são considerados funcionários públicos, ok? Então essa assertiva está errada. Não abrange ocupante de cargo eletivo? Errado também. Abrange os ocupantes de cargo eletivos também, ok, gente? Vamos para a próxima questão. Questão número 10. Em relação ao crime de peculato doloso, olha, então aqui a gente voltou lá para o inicinho, né? Peculato doloso, peculato foi o primeiro tipo que a gente estudou. É correto afirmar que a punibilidade será extinta se o agente reparar o dano até o trânsito em julgado? Gente, ele fez questão de frisar aqui que o peculato é doloso. Existe a previsão da punibilidade ser extinta se o agente reparar o dano até o trânsito em julgado? Existe uma previsão de que se acontecer essa reparação do dano até a sentença irrecorrível, a punibilidade será extinta. Mas só existe essa previsão no caso do peculato culposo. Do peculato doloso, não, ok? Tal transgressão constitui crime formal? Não constitui crime formal o peculato, porque no caso do peculato é apropriar-se. Então aqui ele é um crime material. Não confundam, gente, com a concussão, tá? Com a corrupção passiva, que se consuma no momento da conduta, não precisa do resultado naturalístico. Aqui precisa do resultado naturalístico, que é o agente realmente se apropriar do bem, ok? Então não é um crime formal. Não admite participação de terceiros estranhos ao serviço público por ser crime próprio. Errada também essa assertiva. Por quê, gente? O crime próprio é aquele em que o agente precisa ter algumas características para que ele possa cometer aquele delito. E aqui no nosso caso, a característica é ser funcionário público, né? Que é uma elementar do tipo penal. Só que nesse caso, gente, ele admite tanto a coautoria como a participação no crime, no caso de crimes próprios, tá? Por exemplo, o funcionário público, ele pode se apropriar sendo ajudado por um particular?
Pode. E aí os dois vão responder por peculato, cada um na medida da sua culpabilidade, ok? Mas é porque ele admite, ele admite tanto a coautoria como a participação, tá? É diferente do crime de mão própria, que não admite a coautoria, mas admite a participação, ok? Letra D. Esse peculato doloso aqui, ele não engloba o peculato de uso, que é atípico no direito brasileiro. Exatamente, o peculato de uso é atípico. É aquele que dá uma voltinha com o carro, né? Que pega um clipe emprestado no dia seguinte, traz de volta, ou que usa uma caneta da administração pública, ok? E isso é atípico. Não quer dizer que o funcionário público não vai ser punido. Ele não vai ser punido na esfera penal, mas pode ser punido na esfera administrativa. Admite participação culposa no peculato doloso? Não, gente. Olha, o entendimento majoritário. Não existe participação culposa em crime doloso, tá? Não existe essa possibilidade, tá? Então, também não é essa a letra E. Vamos voltar aqui para a questão número 11. Gonçalo, funcionário público de determinada secretaria estadual, em razão da função por ele exercida, exige para si de Marcelo determinada vantagem indevida, não chegando, entretanto, a recebê-la. Tal conduta caracteriza em tese o crime de... Olha só, ficou super simples, né? Ele exige uma vantagem indevida, só pode ser o crime de concussão, tá? E é a única alternativa que a gente tem, que é a corrupção, a concussão consumada. Ele tenta confundir porque ele fala que ele não chegou a receber, mas a gente já viu que a concussão é um delito formal que basta para sua consumação a prática da conduta, não precisa do resultado naturalístico. Tá? A corrupção passiva não vai ser, porque o verbo núcleo da corrupção passiva é o solicitar, ou receber, ou aceitar promessa, né? A tentativa de corrupção ativa. Vamos lá, a corrupção ativa é um delito praticado pelo particular contra a administração. E o verbo núcleo do tipo vai ser ou oferecer ou prometer. Então, não aconteceu isso aqui nesse tipo. Prevaricação, aí ele confunde, prevaricação é lá aquele tipo que é para retardar ou não praticar um ato que ele tinha que ter praticado para satisfazer o sentimento pessoal ou o interesse ou sentimento pessoal, então também não é. E o peculato é lá da apropriação, ou seja, só pode ser aqui a alternativa D. Questão 12. O crime de advocacia administrativa. Qual que é a advocacia administrativa, gente? É aquele tipo em que o funcionário público ele patrocina o interesse particular perante a administração. Ele fica ali advogando, mas levando em consideração o interesse privado. Lembrando que ele não precisa ser advogado para cometer esse crime, tá? Então, ocorre com o exercício da advocacia na seara administrativa por quem é expressamente impedido pelo Estatuto da OAB, não. Ocorre com patrocínio, ainda que indireto, de interesse privado perante a administração, valendo-se da qualidade de funcionário. Olha pra você ver, perfeita a resposta, né? Letra C. Exige como sujeito ativo específico o advogado em um ato de corrupção ativa frente à administração pública. Não, é que ele confundiu várias coisas, né? Letra D. É configurado quando o advogado ou procurador trai dever funcional? Não. Isso é um outro tipo, gente, que a gente vai estudar mais pra frente, tá? Letra E. É praticado por particular contra a administração pública em geral e punido com pena de reclusão. Não, né, gente? É praticado por um funcionário público contra a administração pública em geral e aqui ele é punido, ele é com detenção apenas, tá, gente? Então essa letra E tinha 2 erros. Vamos para a questão número 13. Sobre o crime de peculato previsto no Código Penal, verifica-se. Na modalidade apropriação, pode-se dar em favor de terceira pessoa. Olha só que fácil, já é a nossa resposta. Pode-se dar, sim, em favor de terceira pessoa. A gente vai ver que o tipo de peculato, ele está lá no 312 e é apropriar-se do bem
dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha após em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, ok? Letra B, como regra, admite a aplicação do princípio da insignificância segundo a jurisprudência do STJ? Não, tá, gente? A regra é que não se admite o princípio da insignificância no caso do crime de peculato, tá? O STF ele determinou algumas diretrizes para aplicação desse princípio da insignificância e aqui no peculato a gente não vai ter a aplicação dele. Letra C. Na modalidade desvio, não admite coautoria? Admite sim, né, gente? Nós vimos que é um crime próprio e ele admite tanto coautoria como participação, ok? Letra D. Na modalidade culposa, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível reduz a metade a pena imposta? Não, gente, olha, se ela acontecer antes da sentença irrecorrível, ela extingue a punibilidade. Se ela acontecer depois, é que vai reduzir a metade a pena imposta, ok? Ele confundiu aqui. Letra E. Na modalidade furto, peculato na modalidade furto. É dispensável, né? Prescindível, gente, é dispensável que o agente se valha da facilidade que ele proporciona à qualidade de funcionário? Não, não é dispensável, não. É indispensável que ele se valha dessa facilidade. De ser funcionário público para poder conseguir cometer o peculato na modalidade furto, ok? Então, gabarito dessa 13 é letra A. 14. Sobre os crimes contra a administração pública, comete o crime de, vamos lá, de corrupção ativa, aquele que exige para si, direto ou indiretamente. Gente, não é nem corrupção e nem ativa, é concussão. E ele tentou confundir aqui com a corrupção passiva. A corrupção passiva é aquele que vai solicitar, ou vai receber, ou vai aceitar a promessa de uma vantagem devida. O tipo de exigir é o concussão, então não é a letra A. Letra B, prevaricação, aquele que por indulgência deixa de responsabilizar subordinado que cometeu infração? Não, né, gente? Prevaricação é aquele que retarda ou deixa de praticar um ato que ele deveria praticar para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Esse daqui, quando ele deixa por indulgência de responsabilizar o subordinado, é a condescendência criminosa, tá? Não é a prevaricação, não. Condescendência criminosa é aquele que se opõe à execução de um ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. Não é, gente, aqui ele confunde com o crime de resistência que a gente ainda vai estudar, mas a gente já saberia o conceito de condescendência criminosa, então não dá para confundir. Letra D, denunciação caluniosa. A gente não estudou ainda, tá? Mas vamos lá. Comete denunciação caluniosa aquele que provoca a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabe não ter ocorrido? Não, gente, isso daqui é a comunicação falsa de crime, tá? É porque ele só provocou a ação de autoridade, é a comunicação falsa de crime. Tá? A denunciação caluniosa, ele precisa ser instaurado um procedimento. A gente vai estudar esses tipos mais pra frente. Comete peculato. A gente não achou a resposta certa até agora, então só pode ser a letra E. Vamos só conferir agora. Peculato, aquele que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha após em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. Perfeito, né, gente? Vamos para a última questão. Arquimedes, funcionário público, estando em gozo de férias, exigiu de Peterson, olha, a quantia de 50 mil reais para não devassar a escrituração de sua empresa e autuá-la por sonegação de impostos, quando reassumir seu cargo de fiscal de rendas. Arquimedes cometeu qual crime? Aqui, gente, ele vai tentar nos confundir em relação a algumas coisas. Primeiro, ele fala que o funcionário público está no gozo de férias, tá? Ele exige, e aqui ele dá a entender que teria alguma coisa relacionada à sonegação de impostos. Vamos ver quais são as opções. Ele cometeu o crime de corrupção passiva. Corrupção passiva, gente, quais são os verbos? Solicitar,
receber ou aceitar promessa. Então, não pode ser corrupção passiva. É um crime de corrupção ativa? Gente, corrupção ativa só comete quem é particular contra a administração em geral. E a corrupção ativa é daquele que oferece ou que promete. Também não é o caso. Vamos lembrar aqui, gente, que ele exigiu. O fato dele estar em férias, gente, faz com que ele não seja penalizado de alguma forma. Olha aqui, na letra E fala, não cometeu nenhum delito porque estava em gozo de férias. Não. Olha só, gente, mesmo o funcionário público estando de férias, se ele utiliza do cargo dele para poder cometer o delito, e existe um tipo específico para isso, ele vai responder por esse delito. Olha, o crime de prevaricação, vamos dar uma olhada. O crime de prevaricação é aquele que retarda ou deixa de praticar um ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Não é o caso. Por quê? Porque aqui, gente, a gente tem essa exigência que é o crime de concussão. E olha como que fala na concussão. Exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Ele não está utilizando a função dele para poder fazer essa exigência? Está. Então aqui ele se adequa perfeitamente ao tipo penal de concussão. Ok, gente? Então essas são as questões que eu havia separado para vocês. Já serve como revisão para a nossa primeira provinha NP1. Ok? Boa sorte a todos e bons estudos!